Oi, pessoal! Se você gosta de histórias de terror, se inscreve no canal para me ajudar a continuar trazendo mais vídeos. E agora vamos à história. Meu irmão trabalhava em uma estação de rádio. Turno da madrugada, sozinho. Há 3 semanas, ele simplesmente desapareceu. E a última coisa que ele me disse foi: "Você já ouviu alguém chamar seu nome quando não tem ninguém lá?" Eu não fui à polícia. Eu sei que parece estranho, mas não parecia algo que eles pudessem resolver. Parecia errado. Como se aquilo já tivesse começado muito antes de alguém perceber que ele sumiu. Meu irmão, Daichi, não era do tipo que desaparece. Sempre a mesma rotina, mesmo trabalho. Ele gostava do turno da noite. Dizia que as pessoas eram mais honestas quando estavam cansadas. A última vez que falei com ele, parecia um dia qualquer. Eu perguntei se ele queria jantar. E do nada, ele perguntou: "Você já ouviu alguém chamar seu nome com a voz de alguém que você conhece?" Eu ri. Disse que era só coisa da cabeça dele. Ele fingiu concordar e foi trabalhar. Ele nunca mais voltou. Depois de 3 dias, eu fui até a estação. O lugar era estranho, isolado, silencioso demais. O gerente já estava me esperando. Ele disse algo que não fez sentido. Seu irmão estava aqui, mas depois ele simplesmente não estava mais. Ninguém viu ele sair. Nada estava bagunçado. Era como se ele tivesse sumido no meio do turno. Então, ele me mostrou a última transmissão. A voz do meu irmão estava normal no começo. "Boa noite. Você está ouvindo o sinal noturno." Ele começou a ler uma história sobre alguém recebendo ligações todas as noites. Até que, na 7ª noite, a voz do outro lado disse: "Você ouviu por tanto tempo. Por que não responde?" Depois disso, algo mudou. Ele disse que tinha mais uma história, mas dessa vez não tinha remetente. Era só um arquivo. Ele começou a ler. Havia um locutor de rádio. Meu coração parou. Era sobre ele, que lia histórias à noite, até receber uma que não deveria ser ouvida. O áudio começou a falhar e tinha um som, respiração. E algo ouviu de volta. E as histórias deixaram de ser histórias e viraram instruções. A gravação cortou, mas tinha mais uma parte, só estática, e então uma voz. "Alô? Você ainda está ouvindo?" Não era meu irmão. "Você tem ouvido tão bem." Naquela noite, fui ao apartamento dele. Tudo normal. Normal demais. Até eu encontrar um USB escondido no rádio. Eram gravações dele. Elas não têm origem, mas continuam aparecendo. Eu tentei não ler, mas não parou. E a última: "Se alguém achar isso, não ouça. E se você ouvir,
cortou. Naquela madrugada, exatamente 2h17, meu computador ligou sozinho. Um novo arquivo apareceu, sem nome. Eu sabia que não devia abrir, mas eu abri. Finalmente, disse uma voz. Você está ouvindo. Ele também ouviu. E seguiu as histórias. Você quer encontrá-lo? Não quer? Desde então, as histórias continuam chegando. E cada uma parece menos algo que eu estou ouvindo e mais algo que está me incluindo. Se eu parar, acho que eu desapareço também. Então me diz uma coisa. Você ainda está ouvindo? Eu instalei câmeras na minha casa, porque comecei a ouvir alguém vivendo nela. O problema é que essa pessoa era eu. Nós tínhamos acabado de nos mudar. Casa nova, vida nova. Ou pelo menos era o que eu pensava. Mas nas primeiras semanas começaram os barulhos. Passos no corredor de madrugada. Portas abrindo sozinhas. E uma coisa que eu nunca consegui explicar. Alguém cantando. A música que minha esposa cantava para nossa filha. Eu tentei ignorar. Disse para mim mesmo que era só a casa. Mas aquela sensação de estar sendo observado não passava. Então eu fiz o óbvio. Instalei câmeras em todos os cômodos. Eu achei que isso ia me dar paz. Não deu. Um dia, no trabalho, eu recebi uma notificação de movimento. Abri o aplicativo e vi eu mesmo, na sala de casa, sentado no sofá, assistindo TV. Mas eu estava no trabalho. Eu tinha provas disso. E então, ele olhou direto para a câmera e sorriu. Naquela noite, aconteceu de novo. Dessa vez, no quarto. Ele estava sentado ao lado da minha esposa, conversando com ela, e ela estava rindo. Rindo como não ria comigo há anos. Então ela disse algo que eu nunca vou esquecer. Eu senti falta dessa versão sua. Depois disso, eu comecei a testar. Saía de casa de propósito e assistia tudo pelas câmeras. E toda vez ele estava lá, cozinhando, arrumando a casa, sendo melhor do que eu. E o pior, minha esposa começou a perceber. Ela dizia que eu estava diferente, mas não era eu. Então, um dia, eu voltei mais cedo. A casa estava vazia, silenciosa demais. Mas quando abri o aplicativo, eu estava lá dentro, sentado no sofá. E então, ele levantou e abriu a porta da frente. Atrás de mim, eu ouvi a porta abrindo. Passos, lentamente, parando atrás de mim. Uma mão tocou meu ombro e uma voz igual à minha disse: "Você está cansado? Deixa que eu cuido disso." Da cozinha, minha esposa chamou: "Amor, você chegou cedo?" Eu tentei responder, mas não fui eu que falou. "Já vou, só vou arrumar a mesa." As câmeras gravaram tudo. 2 de mim na mesma casa. Um tremendo, o outro perfeitamente calmo. E então, o que estava tremendo simplesmente deixou de existir.
Se você tem câmeras na sua casa, verifica hoje à noite. E se você se vê sendo alguém melhor, não tente impedir, porque um de vocês já decidiu quem vai ficar. Tem alguma coisa errada com uma foto dentro da minha casa. E o pior, só eu consigo ver. Antes de qualquer coisa, eu preciso deixar claro. Eu não tenho histórico de problemas mentais. Minha vida sempre foi normal. Moro na mesma casa há 5 anos com meu marido. E tem um cômodo lá que a gente quase nunca usa. Uma sala perto da entrada, com uma mesa e alguns porta-retratos. Algumas semanas atrás, eu estava saindo de casa quando vi uma das fotos pelo canto do olho. Era da minha avó, mas tinha algo errado. Ela parecia embaçada. Não como uma foto ruim, mas como se não devesse estar ali. Uma semana depois, eu vi de novo. Dessa vez, cheguei perto. Tudo na sala estava normal, menos aquela foto. Eu fui pegar e parei. Não foi um pensamento, foi uma sensação. Como se algo dentro de mim dissesse: não toca nisso. Quando meu marido chegou, eu contei tudo. Ele foi até lá, olhou e disse que estava normal. Pegou o porta-retrato e nada aconteceu. Depois disso, pedi para outras pessoas verem. Amigos, vizinha, ninguém via. Só eu. Eu tentei ignorar, mas não consegui. Era como se aquela foto estivesse me puxando. Eu começava a olhar e perdia a noção do tempo. Ao mesmo tempo, sentia um medo absurdo, como se eu estivesse à beira de algo que eu não deveria ver. Eu fui ao médico. Exame de vista, normal. Neurologista, normal. Ressonância, normal. Psiquiatra disse que podia ser ansiedade. Mas isso não é ansiedade. Isso é diferente. 2 dias atrás, eu tive um sonho. Eu descia as escadas no meio da noite e parava na frente da foto. A boca da minha avó estava se mexendo, mas eu não ouvia nada. Eu estendi a mão para tocar e acordei. Desde então, eu não consigo parar de pensar nisso. Parte de mim acha que estou ficando louca. Outra parte acha que aquela coisa está esperando eu tocar. Eu ainda não toquei, mas cada dia que passa, fica mais difícil resistir. Então me diz uma coisa. Se fosse você, você tocaria?